Boa noite a todos os plantonistas. Começa agora pela TV Plan mais uma edição do Plantão 47. Hoje é segunda-feira, dia 25 de dezembro de 2023, noite de Natal. E eu quero lembrar a todos que estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. facebook.com/tvplanweb, no Instagram, @tvplanpoços e no youtube.com/tvplanhd. Meu nome é Rodrigo Costa e a gente confere agora com a repórter Inara Angra os destaques da nossa atração de hoje. Olá, boa noite. Neste dia 25 de dezembro, Natal, nós conferiremos no Plantão 47 como aconteceu o almoço especial de Natal do Restaurante Popular de Poços de Caldas na sexta-feira, dia 22 de dezembro. Quem passou por lá contou que o almoço estava muito bom. E o Rotary Clube de Poços de Caldas fez uma doação para a Copersul, que buscou ajudar a cooperativa. A Copersul falou sobre a importância dessa doação. Teremos também no Plantão 47 de hoje o Esporte por Esporte com Lucas Bernardes. Tudo isso e muito mais você confere agora no Plantão 47. Antes de começarmos o programa, um recado do Grupo Ribeiro. O Grupo Ribeiro anuncia a inauguração do GR Day Clinic, o futuro no presente, elevando a experiência em saúde na região. Uma clínica que irá proporcionar uma jornada de saúde completa para o paciente, tudo em um só lugar. Salas cirúrgicas, leitos exclusivos de internação, centro de reabilitação e clínica de dor, atendimento ortopédico de urgência, centro de imagem, laboratório médico, centro de estética. Tudo com muita exclusividade, tecnologia e sofisticação. Afinal, nossa prioridade é cuidar de você. GR Day Clinic by Grupo Ribeiro, inauguração em breve aqui em Poços de Caldas. Bancos de todo o país estiveram fechados durante o feriado de Natal. Se você precisou utilizar algum serviço bancário desde sábado, foi necessário usar o caixa eletrônico ou os aplicativos das instituições financeiras. Mas fique atento, segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, as agências na próxima sexta-feira, dia 29 de dezembro, também em 1º de janeiro, ficarão fechadas. No fim de semana, como de costume, não haverá expediente. O último dia, portanto, lembre-se, de atendimento presencial será agora na quinta-feira, dia 28 de dezembro. Por lei, em feriados, contas de consumo têm a data prorrogada para o próximo dia útil, sem cobrança de encargos. Carnês ou contas de telefone, por exemplo, que vençam no dia do Natal ou no Ano Novo, poderão ser quitados no dia útil seguinte aos feriados. De acordo com a FEBRABAN, esses tipos de conta já costumam ter o prazo de vencimento ajustado ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais. Alguns tributos, no entanto, podem ter o prazo para pagamento adiantado. É necessário ficar atento à data de vencimento de cada conta. Na Droga Centro, você é total com Fitovital. Tripla composição, catuaba, guaraná, marapuama, fitoterápico com 3 ativos vegetais com ação terapêutica comprovada e foco no tratamento do cansaço. Desempenho sexual, Fitovital. Cansaço físico e mental, Fitovital. Droga Centro em 4 lojas aqui em Poços de Caldas. Na Rua Rio Grande do Sul, 908, aqui no centro. Rua Mário de Paiva, 468, no Vila Nova, Avenida Eduardo Luciano Marras, 95, no Conjunto Habitacional, Rua Peru, 63, no Quisizana. Faça também seu pedido pelo WhatsApp, 99809-7389 ou 99809-4292, com entrega em toda a cidade. E já que estamos em um feriado, a notícia agora é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que declara o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra como feriado em todo o país. O texto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional no fim do mês passado. Celebrada em 20 de novembro, a data remete ao marco da morte do líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores do Brasil durante o período colonial de resistência contra a escravização negra no país.
Até então, a data era feriado apenas em 6 estados: Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo, e em mais de 1.200 cidades, por meio de leis municipais e estaduais. Mas a partir de 2024, deverá ser observada em todo o território nacional. Desde 2003, as escolas passaram a ser obrigadas a incluir o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no currículo. Em 2011, a então presidente Dilma Rousseff oficializou 20 de novembro como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Agora um recado da May Decor. Cortinas, persianas, tapetes e almofadas sempre tiveram um nobre papel na decoração de cada ambiente, transmitindo aconchego, elegância, modernidade. Como tradição de mais de 20 anos, a May Decor é uma empresa especializada em produtos para interiores e conta com todos os modelos de cortinas e persianas, manuais e motorizadas, além de papel de parede personalizado de acordo com seu projeto e detalhe à pronta entrega. Tem também tapetes, almofadas e toldos feitos sob medida, priorizando a qualidade dos produtos e o comprometimento com os clientes. A May Decor é revendedora exclusiva Hunter Douglas, líder mundial no segmento de cortinas e persianas, e está localizada na Rua Marechal Deodoro, 292, no centro aqui de Poços de Caldas. Para mais informações, você que nos assiste agora pode entrar em contato pelo WhatsApp 988798164 ou acesse o site maydecor.com.br. Siga no Instagram e Facebook, @MayDecorPocos, e fique por dentro das dicas e novidades. May Decor, há mais de 20 anos cuidando da beleza e aconchego dos seus ambientes. A Capela de Santos Reis, na Zona Leste, volta a acolher o tradicional Encontro de Companhias de Santos Reis em 2024. No próximo ano, o evento acontece exatamente no dia de Santos Reis, em 6 de janeiro, que cai num sábado, a partir da 1h30 da tarde. Vão se apresentar 9 companhias de reis. Haverá também missas às 7 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Esta última seguida de procissão. A Secretaria Municipal de Cultura, organizadora do tradicional encontro, realizou uma reunião no Espaço Cultural da Urca com os representantes das companhias de reis, que contou com a presença do padre Sandro Henrique para debater, alinhar os detalhes para o evento. O encontro, que faz parte do calendário cultural do município, tem como proposta a valorização e a preservação da cultura popular, atuando como ponto de encontro dos grupos locais e incentivo à manutenção da tradição da folia de reis no município. Agora um recado da Audience. O Natal está chegando e a Audience preparou um presente mais que especial, com descontos de até 50% na compra do segundo aparelho. Não perca a oportunidade de adquirir o Phonak Audio Lumit Life, que é o primeiro aparelho auditivo à prova d'água e recarregável do mundo. Agende a sua avaliação gratuita em Poços de Caldas pelo telefone 35 3713 6795, em Mogi Guaçu, aqui no Leste Paulista, pelo 19 3362 1581 e Itajubá pelo 35 3617 2200. E consulte condições, mas corre que essa promoção é válida somente até 31 de dezembro ou enquanto durarem os estoques. Siga o Instagram, @Audience Aparelhos Auditivos, e fique por dentro das promoções exclusivas. Audience, sua revendedora exclusiva Phonak. O tradicional almoço especial de Natal do restaurante popular Elza Monteiro Ferreira, no pátio do Mercado Municipal, foi realizado na última sexta-feira. O cardápio para o almoço teve coxa e sobrecoxa ao molho de maracujá, batata gratinada, arroz colorido, salada de tomate e alface, feijão e um docinho de sobremesa. A nossa equipe acompanhou como foi o almoço. Vamos conferir com a nossa repórter Inara Angra. O tradicional almoço especial de Natal do Restaurante Popular de Poços de Caldas aconteceu nesta sexta-feira e reuniu muitos poços caldenses que adoraram o almoço. Eu pego aqui praticamente quase que todos os dias, para mim não tenho o que reclamar. Todo dia de 0 a 10 é nota 10, todos os dias. O almoço hoje estava bom,
saudável, certo? Bem assim temperado. E tava de qualidade boa. Tá ótimo. Tá muito bom. Eu como aqui todo dia. Achei muito legal, acho um especial muito legal. Um Natal cheio de ações com Jesus para eles. Eu achei muito bacana, viu? É barato, né? E uma comida super gostosa. O almoço especial de Natal do restaurante popular Elza Monteiro Ferreiro já é tradicional. Acontece desde 2009 e este ano foi comemorado nesta sexta-feira, dia 22 de dezembro. Almoço de Natal, né? Para a população aqui Poços Caldense. Estamos esperando aqui de braços abertos aí toda a população que queira vir prestigiar e saborear também o almoço de hoje, né? Que é um cardápio, tá muito bacana. É tradicional e a gente não poderia deixar de realizar novamente este ano, né? Até uma forma de estar agradecendo também e celebrando o Natal. O cardápio especial conta inclusive com sobremesa. O cardápio está delicioso, viu? Nós temos feijão, né? Arroz colorido, coxa e sobrecoxa ao molho de maracujá. E também na salada nós temos batata gratinada, alface, tomate e na sobremesa um doce. O almoço é uma oportunidade da população comemorar o Natal de uma forma especial. Acho que é importante porque tem muitas pessoas que não, de repente não têm a oportunidade, não têm condições de comemorar o Natal. E aqui a gente recebe de braços abertos, né? Toda a equipe aqui da empresa, da CEPAT, que é a prestadora de serviço aqui do Restaurante Popular, sob a minha coordenação, está recebendo aí a população com um sorriso e com aquele carinho na hora de servir o prato. O almoço acontece também em outros pontos da cidade. Nós temos também lá na cozinha comunitária, que fica lá no bairro São Sebastião. A expectativa lá é que hoje seja servida lá em torno de 150 refeições, né? Através das Marmitex. Então você que é aí da região da Zona Sul, pode comparecer lá e fazer aí a compra aí da sua Marmitex, que com certeza vocês vão adorar aí o prato de hoje. Mais de 1.000 pessoas puderam aproveitar o almoço. A média que a gente está esperando hoje é em torno aí de 1.300 refeições, juntando aqui o Restaurante Popular e mais as Marmitex da cozinha comunitária, né, do nosso projeto lá na Zona Sul. Aproveitando, né, a oportunidade, eu quero desejar aí a todos os Poços Caldense um Feliz Natal e um próximo Ano Novo, mas principalmente com muita saúde e paz no lar. A gente precisa de muita paz aí, de muita coerência. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, voltamos em 1 minuto. De volta na noite de Natal com o Plantão 47, nesse dia 25 de dezembro. E a gente volta agora com um recado do Prado Supermercado. No Prado Supermercado você encontra tudo o que precisa. Hortifruti e padaria com produtos fresquinhos. Açougue com grande variedade em carnes e cortes especiais e muito mais. E no Prado Supermercado tem ofertas imperdíveis todos os dias. Terça da feira, quarta da carne, quinta das ofertas top 10 e na sexta tem ofertas em todos os setores. Aproveite para seguir a página @Prado Supermercado 1 no Facebook e fique por dentro das novidades, promoções e ofertas relâmpagos. O Prado Supermercado fica na rua Manuel Eugênio dos Santos, número 8, no Jardim Itamaraty. E pensando na sua comodidade, você também pode fazer seu pedido pelo 3713-2495 ou pelo WhatsApp 99903-8343, que o Prado entrega tudo aí no conforto da sua casa. Prado Supermercado, há 28 anos oferecendo sempre produtos de qualidade e preço justo. Hora de conferirmos as vagas de emprego disponíveis no Cine, aqui de Poços de Caldas. O Cine, na Unidade de Atendimento Integrado A em Poços de Caldas, oferece oportunidade de trabalho para esta terça-feira.
São vagas para diversas áreas e níveis de escolaridade. Acompanhe algumas vagas disponíveis para hoje: operador de caixa, vendedor de comércio varejista, despachante de transportes coletivos, atendente de lojas e mercados e auxiliar nos serviços de alimentação. De volta com o plantão e um recado para vocês. As vendas estão liberadas para o Bloquinho da Band no Carnaval 2024. Lote promocional limitadíssimo por R$ 100 no site Guichê Web. O kit dará direito a copo, abadá, tirante, 5 horas de open bar com Chopp Gonçalves e show de Michel Falcão. No Carnaval 2024 só vai dar Bloquinho da Band. Garante já o seu ingresso no site Guichê Web. Lembrando que o Carnaval é esse ano na primeira semana aí do mês de fevereiro. A Petrobras assinou os contratos de cessão da sua participação nos campos de Uruguá e Tambaú, localizados em águas profundas no Poçal da Bacia de Santos. Os ativos foram comprados pela Enalta Energia, que tem entre suas principais atividades a operação do Campo de Atlanta, em Santos, e participação de 45% em Manati, na Bahia. A Petrobras receberá até 35 milhões de dólares com a venda da totalidade de sua participação nos dois campos, que ficam entre 140 e 160 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro, em lâminas d'água de 1.000 a 1.500 metros de profundidade. A produção diária dos dois campos, e dos quais a Petrobras detinha 100% de participação, era de 5,4 mil barris de óleo e de 353 mil metros cúbicos de gás. Isso representa menos de 1% da produção da estatal na Bacia de Santos. Segundo a empresa, a decisão de vender os campos é parte de um processo de avaliação constante em relação aos seus ativos e às estratégias da companhia. Chegou a época de deixar a casa nos trinques para receber os amigos e familiares para as festas de fim de ano. Para isso, conte com a Casa Duarte. Lá na Casa Duarte você encontra uma variedade de produtos para deixar a sua casa linda e renovada, como tampo de privadas, vasos sanitários, lixeiras, gabinetes, torneiras e uma linha completa de ventiladores de teto de diversos modelos com preços arrasadores. É claro que na Casa Duarte você também vai encontrar muitas opções de presentes úteis que vão ser sucesso, como espelhos, ferramentas elétricas, kits, jardinagem, lavadoras de pressão, organizadores de cozinha, kits de banheiro, caixas organizadoras e muito mais. Para a sua comodidade, peça pelo WhatsApp 35 98401 6792 ou faça uma visita na Rua Marechal Deodoro 457. E fique por dentro das novidades também pelo Instagram, @Loja Casas Duarte. A Casa Duarte deseja aos clientes e amigos boas festas. Hora de conferirmos a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Amanhã de terça-feira, em Poços de Caldas, será de sol com aumentos de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar deve variar entre 69% e 93%. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 29 graus. Em Andradas, a mínima será de 16 e a máxima de 29 graus. Já em Ipuiuna, a umidade relativa do ar deve variar entre 63% e 99%. A mínima será de 16 e a máxima de 29 graus. E atenção, Poços de Caldas e região, preste muita atenção que os melhores preços de combustíveis em Poços de Caldas você só encontra na Redmaga. Isso mesmo, e isso você já sabe. Agora temos uma super novidade para vocês. Nosso posto da Avenida João Pinheiro 374 funciona 24 horas por dia. São 7 dias por semana. Então agora você pode abastecer qualquer hora do dia e da noite. E se você busca economia, qualidade e desempenho na hora de abastecer o seu veículo, vem para a Redmaga, agora aberto 24 horas por dia. Qualidade, atendimento e os preços mais espetaculares de combustíveis você só encontrará na Redmaga. Abasteça na Redmaga, combustível de qualidade tem nome. A mais nova causa do Rotary é proteger nosso planeta e seus recursos em um projeto com a Copersul, que visa sanar a carência de materiais e equipamentos que facilitem as atividades desenvolvidas pelos cooperados no galpão da Copersul.
garantindo assim maior eficiência e, sobretudo, a segurança e bem-estar dos cooperados no desenvolvimento de suas tarefas. Confira na reportagem de Nara Angra. A Copersul, Cooperativa Sul de Reciclagem e Preservação Ambiental de Poços de Caldas, recebeu na tarde desta quinta-feira uma doação através de um projeto do Rotary Club da cidade. O Rotary nos proporciona a oportunidade de fazermos projetos tanto de subsídio global como distrital. Então nós verificamos na comunidade o que está sendo necessário e a Copersul nos solicitou alguns equipamentos para trabalho e segurança dos associados. E então, sensibilizados com essa necessidade, nós escrevemos o projeto e solicitamos recursos da Fundação Rotária. Esses recursos foram doados, fizemos as compras e agora hoje estamos, graças a Deus, entregando antes do Natal, praticamente como um presente de Natal para a Copersul. Foram doados diversos materiais à cooperativa, buscando garantir a segurança e bem-estar dos cooperados. Nós estamos entregando uniformes, botas, luvas, materiais de segurança, também materiais para a parte administrativa, computador, nós temos aqui sobre a mesa armários para eles guardarem as suas coisas particulares e também um container grande. Queríamos ter comprado mais, mas o subsídio veio no limite que poderia ser nesse ano, porque varia muito segundo as doações que a gente recebe. O Rotary Club é uma instituição internacional que está também em Poços de Caldas e que busca ajudar a comunidade. Então, a ideia é que, identificamos uma necessidade na comunidade. É preciso fundos para isso. Então, nós vamos... a ideia sempre é mobilizar outras pessoas da comunidade, rotarianos ou não, que se identifiquem com as causas e juntos a gente consiga os fundos necessários para resolver essa necessidade momentânea, que a gente sempre espera que seja momentânea. Às vezes ela é mais do que isso, mas o Rotary busca, então, junto com a comunidade de rotarianos e não rotarianos, os fundos para sanar essas necessidades que surgirem. Com início em 2019, com o projeto Recicla Vidas, a Copersul trabalha para contribuir com a destinação adequada dos resíduos recicláveis. A Copersul é uma cooperativa de reciclagem e aqui nós temos 9 famílias trabalhando conosco. Então nós somos responsáveis pela triagem do material que ora chega da coleta seletiva e que às vezes chega também de outros prestadores, de outros parceiros, como condomínios, como lojas, como prédio. Então esse material vem para cá e aqui é feito um trabalho minucioso de triagem. Porque eu não sei se você sabe, mas se a gente pegar o material reciclável e não fizer a triagem adequada, todo aquele material que a dona de casa separa, que coloca no dia correto da reciclagem, ele vai para o lixo, ele vai para o aterro, porque ele precisa ser separado e destinado cada tipo de material para que ele então tenha a destinação correta. A doação fará a diferença para a cooperativa. É fundamental, é importantíssima para a cooperativa, porque são equipamentos e EPIs que a gente usa no decorrer do ano e com muita frequência. Então, botas, luvas, uniforme é algo que a gente precisa trocar e nós temos essa necessidade. Ele chegou em ótima hora para a gente, veio assim, aquele presente na hora certa e o presente certo. Antes de finalizar este segundo bloco aqui do plantão deste dia 25 de dezembro, você confere o quadro Esporte por Esporte com Lucas Bernardes. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando o Plantão 47 nessa noite tão especial, nessa noite de Natal. Meu nome é Lucas Bernardes e está começando mais um Esporte por Esporte. Para começar, vamos falar da seleção brasileira, mais especificamente sobre a seleção brasileira olímpica. Na última quinta-feira, o técnico Ramon Menezes convocou a seleção que irá disputar o pré-olímpico, na Venezuela, entre os dias 21 de janeiro e 11 de fevereiro. O torneio oferece 2 vagas para as Olimpíadas de Paris, em 2024. Depois de um bom tempo de negociação do técnico Ramon Menezes com os clubes, para conseguir a liberação dos jogadores, a lista final de 23 jogadores tem ótimas novidades. Os goleiros são o Mikael, do Atlético Paranaense,
Andrew, do Gil Vicente, e Matheus Donelli, que atua pelo Corinthians. Nas laterais tem Vinícius Tobias, do Real Madrid, Matheus Dias, do Internacional, Luan Cândido, do Bragantino e Patrick, do São Paulo. Os zagueiros têm Kaique Fernandes, que atua pelo Almeria, da Espanha, Arthur Chaves, que joga no Acadêmico de Viseu, Robert Renan, que joga pelo Zenit, e Michel, que atua pelo Palmeiras. No meio-campo tem bons nomes: Andrei Santos, do Nottingham Forest, Danilo, também do Nottingham Forest, Alexander, recém-campeão da Libertadores pelo Fluminense, Marlon Gomes, do Vasco, Ronald, do Grêmio e Gabriel Pirani, que hoje está no DC United dos Estados Unidos. No ataque estão as grandes novidades: Marquinhos, do Nantes, Giovani, do Corinthians, o atacante Endrick foi convocado, atua pelo Palmeiras, e John Kennedy, grande herói do Fluminense, também foi convocado. Para fechar a lista, temos Gabriel Peck, do Vasco, e Guilherme Biro, do Corinthians. O Brasil está no grupo A, ao lado de Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia, que é a adversária da estreia no dia 23 de janeiro. Os 2 primeiros colocados de cada chave se classificam para o quadrangular final, que garantirá o campeão e o vice nos Jogos Olímpicos de Paris. Continuando no assunto de seleção brasileira, mas dessa vez a principal, o Brasil fecha o ano de 2023 na 5ª posição do ranking da FIFA, com um total de 1.784,09 pontos, atrás de Argentina, França, Inglaterra e Bélgica. A seleção argentina, atual campeã do mundo, está na liderança do ranking com 1.855,20 pontos. Holanda, Portugal, Espanha, Itália e Croácia fecham o top 10. Para fechar esse Esporte por Esporte especial de Natal, vamos falar da competição de futebol de base mais tradicional do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Torneio que já revelou diversos craques do nosso futebol, terá início semana que vem, no dia 2 de janeiro. A 54ª edição da Copinha vai contar com a participação de 128 clubes, dividida em 32 grupos. A final, como já é de costume, será no aniversário da cidade de São Paulo, o dia 25 de janeiro. O Palmeiras é o atual bicampeão do torneio e com certeza é um dos favoritos para mais um título. O Esporte por Esporte de hoje, mais curtinho, vai ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo final de Natal, que vocês tenham aproveitado essa data com suas famílias e sexta-feira a gente se encontra de novo aqui na TV Plan. Tchau! De volta aqui para o plantão, nós vamos agora para um pequeno intervalo. No próximo bloco tem entrevista nesse especial. De volta com o Plantão 47 na noite do dia 25 de dezembro e temos um convidado aqui no programa, mas antes de apresentá-lo tem um recadinho. Com saúde não se brinca, temos que confiar em um bom especialista e hoje contamos com o Dr. Pedro Ribeiro. Com foco em endocrinologia, o Dr. Pedro Ribeiro, com muita dedicação e responsabilidade, vai ajudar você com diabetes tipo 1 ou 2, emagrecimento, melhorando a sua qualidade de vida. Disfunção de tireoide, distúrbios hormonais em homens e mulheres também são atendidos por ele. Atendendo convênios como Ficeng, Cef, Bom Pastor, Rap Vida Notre Dame e o Plano São Luís. O consultório do Dr. Pedro Ribeiro fica no edifício San Domênico, na Rua Paraíba, número 49, sala 217, em Poços de Caldas. Agende já a sua consulta pelo telefone 35 3301 4562 ou pelo WhatsApp 35 98703 1830. Fique por dentro de dicas valiosas seguindo as redes sociais @Dr. Pedro Ribeiro. A gente recebe aqui no programa de hoje, no Plantão 47, desse dia 25 de dezembro, o padre Sandro Henrique, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, e a pauta não poderia ser outra, a não ser, obviamente, o dia 25 de dezembro e o Natal. Padre, muito bem-vindo aqui ao programa, um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Rodrigo, obrigado a toda a equipe aqui da TV Plan e a você que nos assiste neste momento. Padre, dia 25 de dezembro é a data, sem dúvida alguma, mais importante para os católicos, que é o nascimento de Jesus, não é isso? Na verdade, é a segunda data. É a segunda data. É, porque a primeira data e o momento maior é a Páscoa. A Páscoa, a ressurreição. Isso, Por quê? Nós só vamos fazer uma releitura da vida de Jesus a partir da Páscoa. Se Jesus não ressuscitasse, o próprio
apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, diz que se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Então, por Jesus ter ressuscitado, há indícios históricos, até de historiadores não cristãos, que falam de um tal Jesus de Nazaré, o Nazareno, mas é a partir da ressurreição de Cristo é que se faz uma releitura e aí celebramos o Natal. Então, para nós cristãos, para nós católicos, é a segunda festa mais importante. Né? Não perdendo, claro, e aí nessa perspectiva ela se torna importante, talvez maior, pela ternura, pela manifestação. Deus que assume a nossa condição humana. Então, nessa perspectiva, aí sim, nós podemos dizer que ela é a mais importante. A questão familiar, a união familiar na data, toda a questão dos amigos e família se encontrarem, contribui também um pouco para isso, para essa sensação de importância, né? Sem dúvida nenhuma, Rodrigo, porque Jesus, sendo Filho de Deus, ele assume a nossa condição humana vindo de uma maneira humana, pois ele nasce de uma mulher. A Maria, Nossa Senhora, que nós a temos com vários títulos, ela engravidou-se não pelas vias normais, como a relação sexual com o homem, mas ela concebe Jesus pela ação do Espírito Santo. Então, Jesus nasce numa família. E como, eu não sei se você é pai. Não, não sou. Mas você é filho. Sim. Você pertence a uma família. E nessa perspectiva nós sabemos que toda nova vida que surge numa família é um grande momento. É um momento de expectativa, de uma alegria contida, e quando vem o parto, quando vem a cesariana, quando vem o nascimento, aquilo se torna um grande momento para toda a família. Então, por isso não podemos desvincular Natal de encontro de família. Por quê? Porque Jesus quis ser muito próximo, ele quis ser acessível. Como Deus, o Pai poderia enviá-lo através de qualquer força, poder, Deus pode tudo, mas ele quis que Jesus nascesse no seio de uma família. Então não há outro caminho e não há outra realidade, um outro contexto para se celebrar o Natal, se não for em família. Para os católicos, como é que foi a mudança? Porque o mundo passa por uma transformação, né? Houve uma mudança das comemorações do Natal logo no início para agora? Houve alguma questão nesse sentido? O que nós temos a grande questão, Rodrigo, é que a data 25 de dezembro não configura exatamente o nascimento de Jesus. Há estudos arqueológicos, exegéticos, que nos levam a crer que possivelmente ele tenha nascido aí por volta do dia 6 de janeiro, mas isso também não é algo efetivo, preciso. Por que o dia 25 então? Nós precisamos entender, e quem está nos assistindo, que a cultura cristã, ela surge no universo judaico. Uhum. Só que ela propaga no Império Romano. E o Império Romano, ele tinha alguns fundamentos romanos. O imperialismo político e o imperialismo econômico provinha de toda a estrutura romana. Porém, a fundamentação ideológica, o pensamento, não era romano, era grego. O pensamento sobre a vida, sobre a origem, o que estava em baila era a filosofia grega. E a filosofia grega, nós sabemos disso, ela é fundamentada no politeísmo. Então, a crença em vários deuses, inclusive em deuses dos astros, né? Por exemplo, o deus Sol, eles cultuavam o Sol como deus. Então, quando o cristianismo sai do universo judaico e ele começa a se expandir por todo o Império Romano, ele começa a se deparar com uma cultura ideológica chamada filosofia grega. O cristianismo é monoteísta. Uhum. Ele nasce do judaísmo, né? É um desmembramento do judaísmo. E aí, nessa perspectiva, há um choque. E aí, os primeiros cristãos, os padres da igreja, aqueles que vão formular a doutrina, o pensamento cristão, eles começam a dizer o seguinte, tem uma festa grega que é a festa do Deus Sol, que é dia 25 de dezembro. Certo. Que é uma festa pagã,
porque é o solstício de inverno no hemisfério norte, aonde o dia é maior do que a noite. A luz é maior, o sol irradia por mais tempo do que a lua, do que a escuridão. E aí os pagãos, eles cultuavam o sol, o astro. E aí os cristãos começam a dizer, nós temos alguém que é maior do que o sol, que é o sol nascente, que não se põe, que é Jesus, a luz que veio ao mundo. E aí então, para catequizar, para evangelizar, né, e para realmente tirar essa ideia de uma cultura politeísta, de você acreditar no astro, como se o sol fosse um Deus, nós vamos dizer que Jesus é o sol nascente. Jesus é o sol que não se põe, é a luz eterna. Então, por isso, foi se convencionando com o passar dos séculos, sair desse período de 6 de janeiro e celebrar dia 25 de dezembro. A Igreja Ortodoxa, ela celebra o Natal ainda no dia 6 de janeiro. No dia 6 de janeiro. E teria algo a ver com isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos também a festa... Santos Reis. Mais do que isso. Está atrelada, mas é a Epifania do Senhor. A Epifania do Senhor. A Epifania significa manifestação. Então, Deus que se manifesta na pessoa de Jesus. O Verbo eterno que se encarna na humanidade de Jesus e ali então é revelado ao mundo e está unido com a festa dos reis ou dos sábios ou dos erroneamente magos, né? Porque senão vai dar a ideia de mágico. Exatamente. Esse termo mago, ele é utilizado corretamente ou não? Não. O melhor é ou os sábios ou os reis. Os reis. Por quê? Porque eles vêm de uma outra cultura e eles conseguem perceber pelos sinais dos tempos que algo especial está para acontecer. Né? E o autor sagrado, que relata mais especificamente isso, é Mateus. Mateus está querendo dizer para todos nós que Jesus é o novo Moisés. Mas não é o Moisés somente de um povo. É o novo Moisés, ou seja, é aquele que traz uma nova lei, mas para a humanidade toda. Por isso que eles inserem esta cena dos 3 reis, né, que vem do Oriente para adorar o Filho de Deus, o Rei eterno que nasceu. E todo esse simbolismo do Natal, nós temos a questão da árvore de Natal e claro também sem esquecer dos presépios, né, que marcam todo esse simbolismo, né? Este ano de 2023, ele é muito especial e muito particular para a cultura religiosa do presépio, porque marca os 800 anos que o São Francisco criou o presépio. E ele queria trazer para perto de nós, claro, na época, para perto dos seus, que nós pudéssemos reviver aquele momento. Olhando para o presépio, nós pudéssemos realmente aprofundar neste mistério, porque de fato, pensa, principalmente no mundo como hoje, Rodrigo, em que todo mundo quer a grandeza. Tudo tão digital. Mundo tão digital, mas assim, é grandeza, é excelência, é o melhor, é o top, é o 10, ninguém aceita ser o segundo, ninguém aceita ser o terceiro. E aquele que nós temos como o Criador, a palavra que cria, uma palavra que tem força, ele vem de uma maneira muito pobre, muito sem nada. Ele nasce no meio de animais, numa noite fria, porque é hemisfério norte. É inverno. É inverno. E aí ele nasce numa noite fria e é aquecida, ou melhor, a criança, o recém-nascido, é aquecido pelo calor dos animais, não pelo calor humano. Então, assim, que Deus é este? Por que ele fez isso? E antes de chegarmos nesse dia de hoje, que é um dia especial, eu li um texto falando de como que José poderia ter vivido aquele momento, São José. Porque você não tem nenhum relato dele, né? Uhum. Mas aí o autor imaginando José fazendo essa reflexão. Um Deus tão grande, tão imenso, veio morar de um modo tão pobre, tão vazio, tão sem nada. Então tem alguma coisa para nos mostrar. Tem alguma mensagem por trás disso? Com certeza, com certeza. A gente celebra o dia 25 de dezembro aqui no Brasil, como o senhor falou, a questão do hemisfério norte, a questão do clima, a questão
né? O senhor acredita que o brasileiro ele conseguiu adaptar bem a questão do Natal para os nossos costumes, não? Eu acho que ele perdeu. Uma grande maioria perdeu. Eu gosto muito de caminhar aqui no centro da cidade e uns 2 dias antes do Natal, e muitas pessoas não me conhecem ainda. Eu estou aqui, por exemplo, amanhã vai fazer 4 meses. 4 meses. Que eu estou à frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E então assim, eu passo pelas pessoas, as pessoas, algumas, ô padre, mas eu fico observando. E nesses dias que antecederam o dia de hoje, eu percebia que eles tinham como uma cultura. É Natal, porque está na data, porque está no calendário. Aquele corre-corre, as pessoas na rua como se o mundo fosse se acabar na questão do comércio, de tudo. Isso. E o que me chama a atenção é assim, se eu não tiver mais, Feliz Natal. Tá? E eu ficava me perguntando, qual o significado desse Feliz Natal para a pessoa? Porque, primeiro, o Natal, como eu disse no início da nossa conversa, ele só tem sentido em vista da Páscoa. Se Jesus não ressuscitasse, ele teria sido um Rodrigo, um Sandro, um Zé, um João, mais um na estatística que nasceu e morreu. Mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Os discípulos fizeram uma releitura. Peraí, se esse cara que viveu aqui entre nós enfrentou o que ele enfrentou e ele venceu a morte e ele está vivo, então o seu nascimento é algo extraordinário. Então, a questão das simbologias, como você me perguntou, que estão vinculadas ao hemisfério norte, por exemplo, o pinheiro, que ele é muito mais comum, que ele é resistente, que ele suporta, e nós montamos um pinheiro artificial. Mas para mostrar que o Natal precisa criar em nós uma resistência, uma força, a luz, porque a luz veio ao mundo. O Papai Noel não como a figura de uma empresa, mas de um santo que lá atrás, São Nicolau, ele presenteava as pessoas carentes, ele ajudava as pessoas carentes. Então, assim, quando você me pergunta se adaptaram, muitos não. Porque criaram apenas uma tradição. É Natal, somos católicos, somos cristãos, ou nós não seguimos nada, mas nos identificamos com esta festa de ternura, de algo singelo. Mas muitas vezes, não me entenda mal, Rodrigo, isso eu venho pensando já há alguns dias. Da mesma forma que Jesus, ou melhor, Maria e José, não encontraram nenhuma casa para acolhê-los no momento que Maria estava para dar à luz, eu acredito que em muitas casas, esta noite passada, e esse dia, porque já teve o almoço em família, nós tivemos abraços, nós tivemos reconciliações, nós tivemos muitas coisas, mas talvez não tivemos Jesus. Maria e José, eles fizeram um longo caminho até Jesus nascer, né? Eles fizeram um longo roteiro até Jesus nascer ou não? Sim, porque eles foram convocados pelo imperador romano para fazer o recenseamento, porque o imperador romano ele precisava atualizar o número de cidadãos ou de súditos do Império Romano para aumentar, para ver se ele estava recebendo o imposto no valor corretamente. Então, como José era descendente de Davi e ele era de Belém, então ele vai até a sua cidade natal para participar desse recenseamento, para dizer que ele era alguém, e naquele momento ali Jesus nasce. Não sei se é isso que você vai me perguntar, mas vou me adiantar. Pode continuar. Por que foi nascer lá? Isso. Porque Jesus não tem a origem humana como nós dois temos. A nossa origem é no envolvimento de nossos pais. Houve a coabitação dos nossos pais e nós fomos concebidos. Isso. Maria não teve, Jesus, em Maria, não teve a participação masculina, teve a ação do Espírito Santo. Mas Deus, para cumprir a promessa feita aos judeus de que ele suscitaria um descendente de Davi. Então, ele escolhe Maria, que estava prometida a José, e José era descendente de Davi.
Então, Jesus nasce como descendente de Davi, como adotivo, mas oficialmente como descendente de Davi. Mas ele é descendente do Deus único e nosso Criador e Salvador. Eu lhe perguntei porque em 2010, se não me engano, eu estive no Egito e lá existe um bairro chamado, na cidade do Cairo, chamado Copta, que é o bairro cristão do Egito, uma comunidade cristã. E lá tem a igreja suspensa. E na igreja suspensa a gente vê um mapa onde mostra que Maria e José se esconderam, inclusive um período ali. Aí é uma outra situação. É uma outra situação? Sim. Eles vão de Nazaré, porque eles moravam em Nazaré, mas é a mesma coisa, por exemplo, o padre Sandro, que mora hoje em Poços de Caldas, mas para determinados assuntos ele precisa ir à Conceição Aparecida, porque lá é a sua cidade natal, vamos dizer assim. Então eles saíram de Nazaré e foram a Belém. Certo. Agora, há os registros bíblicos que eles precisaram fugir para o Egito, porque Herodes, nessa visita dos reis, se sentiu ameaçado. Então ele manda matar os meninos de 2 anos abaixo, né, de 2 anos para baixo, todos os meninos do sexo masculino. Então eles fogem de madrugada para preservar a vida do Filho de Deus. Então por isso que eles vão habitar no Egito por um período. Por um período. E lá na igreja suspensa tem esse registro, inclusive, onde eles se esconderam. Tem isso. Um local não conheço, mas é o fato bíblico que nos revela isso. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes de ir para o intervalo, a gente tem um recado aqui. Chegou o fim de ano e, claro, queremos viajar. Mas para isso, nosso carro precisa estar em ótimo estado e a Summer Autopeças tem as melhores peças do mercado e descontos exclusivos, com especialistas prontos para receber você com um sorriso no rosto e ajudá-lo a encontrar a peça perfeita para o seu carro e com as melhores formas de pagamento, dividindo em até 12 vezes sem juros no cartão. E as condições especiais não param por aí. Tem entrega grátis para toda a cidade. Isso mesmo, você pode pedir do conforto da sua casa. Summer Autopeças, há mais de 30 anos trazendo soluções para o mercado automotivo. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto. De volta com o Plantão 47 neste dia 25 de dezembro. Antes de continuar aqui a conversa com o padre Sandro Henrique da paróquia Nossa Senhora Aparecida, a gente tem um recadinho aqui da Artipel. O Volta às Aulas 2024 da Artipel já começou. São 2 mega lojas esperando por você. 100% da sua lista de material em um só lugar. Parcelamentos em até 6 vezes sem juros. Aqui você tem o melhor preço da cidade e um atendimento personalizado. Compre nas lojas pelo site artipel.com.br ou pelo WhatsApp Delivery 35 3722 1334. Volta às aulas é na Artipel. Continuando a conversa aqui com o padre Sandro Henrique da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Padre, a gente teve uma pandemia recentemente, o Brasil, o mundo passou por uma pandemia. O senhor conseguiu identificar nesse pós-pandemia algumas mudanças nas festividades, por exemplo, na forma como as pessoas veem essas festividades, como a própria Páscoa, como o próprio Natal e os feriados santos na Igreja Católica? O senhor conseguiu identificar alguma mudança de postura das pessoas em relação a isso? Eu vou dizer para você, Rodrigo, e dizendo também para quem está nos assistindo, que nós já víamos numa crise humana antes da pandemia. Aqueles que já estavam se distanciando do universo religioso, já havia um aumento crescente desse afastamento, de pessoas que estavam buscando em si mesmas a satisfação de seus anseios. Eu vejo que isso só cresceu exponencialmente. O senhor observa isso? Eu observo isso. Não quero dizer que não aumentou a busca pelo religioso. Aumentou sim. Mas corremos o risco de ter aumentado a busca pelo religioso de uma maneira equivocada. Porque o religioso que nós falamos, ele passa inevitavelmente pela igreja. Eu vou dizer igreja católica, quem não é católico vai dizer
pela igreja protestante ou evangélica, outro culto que não seja cristão. Mas hoje cresceu e muito esta dimensão de uma religiosidade intimista. Eu e Deus. Eu não preciso... Acham que não precisam de intermediários. Só que acabam por não entenderem, não compreenderem essa dimensão do viés comunitário, eles acabam buscando o religioso, não se satisfazendo por aquilo que eles almejam, e aí eles acabam trilhando caminhos pelo materialismo, pelo relativismo, aonde tudo pode, aonde tudo é permitido. E aí nós temos então aqueles que voltaram para a igreja, sem dúvida nenhuma, até diziam que a igreja ia acabar. Não, Sim. A igreja não acaba porque a igreja não é nossa, não é minha, não é sua, a igreja é de Deus. E o próprio, um próprio participante do Sinédrio, depois que Jesus ressuscitou, ele disse, olha, se for mais um movimento humano, vai acabar. Se não for um movimento humano, ninguém acaba com ele. Então a igreja não é nossa, a igreja não acaba. Só que eu vi e percebo nesses praticamente 2 anos, que a gente pode dizer de fim de pandemia, uma acomodação. Eu vou ficar na minha casa, eu vou viver o meu mundo, mas isso não nos fortalece, porque nós somos seres de convivência, nós somos seres de relação. Então nós precisamos estar juntos, e junto nós nos sentimos fortes. Por isso que a igreja é um caminho que nos fortalece. Então, respondendo ao que você me perguntou, eu percebi um retorno à dimensão da igreja, mas eu vi um esfriamento das pessoas. E vindo para cá, para participar do programa, eu não costumo usar esta vestimenta. Essa vestimenta é a vestimenta oficial. Não somos obrigados a usá-la com frequência. Mas em determinados momentos e ocasiões eu uso. E fiquei pensando, há 20 anos atrás, se eu saísse do meu carro e andasse 2, 3 quarteirões, como eu fiz para chegar aqui, as pessoas parariam e pediam benção, porque seria um sinal. Olha que eu passei por 2, 3 quarteirões e pessoas passaram por mim como se eu fosse um poste. Então, quer dizer, se perdeu também essa dimensão. Eu busco Deus à minha maneira. Só que eu me pergunto se essa maneira particular da pessoa buscar realmente preenche. Porque se preenchesse, nós estaríamos mais felizes, mais plenos e não tão intolerantes, impacientes e insatisfeitos. O senhor enxerga isso também um pouco mais no interior do Brasil ou é algo também um pouco mais nas cidades do porte de Poços de Caldas, por exemplo? O senhor consegue identificar isso também em outros locais? Olha, eu estou para celebrar 20 anos de ministério. Eu convivi em Poços de Caldas há 23 anos atrás, na paróquia São Paulo Apóstolo, enquanto estudante. Eu estudava em Pouso Alegre e vinha final de semana para Poços de Caldas por 2 anos. Depois que eu me ordenei padre, eu não voltei mais com frequência a Poços de Caldas. Nesses 20 anos, devo ter voltado aqui umas 3 vezes só. E há 4 meses, praticamente... Em definitivo, para morar aqui por um período que a gente não sabe o quanto. Até o próximo chamado. Até o próximo chamado. E eu percebo uma diferença muito grande. Uma perda muito grande no vigor religioso, na vibração, no comprometimento. E aí, quando você me pergunta se eu percebo tudo isso nos lugares menores, aqui está mais nítido. Tá. Porque nós vivemos Poços de Caldas, não vou dizer uma mini metrópole. Para mim é uma metrópole. Aos olhos das cidades que nós temos em torno e num raio de 100 quilômetros, são cidades com 10, 15, 20, 30 mil habitantes. E você chega aqui, oficialmente dizendo 160 e poucos mil, e os não oficiais dizendo que bate nos 200. Você tem sempre essa conversa informal nos bastidores. Não, 200 mil habitantes. E aí você consegue perceber um cenário realmente das grandes capitais, onde você vai ver de tudo, onde você vai ver o público dos católicos,
dos não católicos, porém cristãos, dos não cristãos e dos avessos. E reforço ainda a minha resposta, Rodrigo, porque nós retomamos um trabalho na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que foi um desafiante agora, recentemente, chamada Novena de Natal. Porque a igreja sempre trabalhou a Novena de Natal nas casas. Os vizinhos reuniam primeiro dia aqui, segundo dia, e o pessoal ia acompanhando, né? Eu chego em agosto, fizemos a festa de Nossa Senhora Aparecida e fomos pensar então a Novena de Natal. Como é que é feita? A gente faz nas igrejas. Olha, já tinha perdido aquela dimensão de casa em casa. Porque à noite, porque é perigoso, porque não sei o quê, que é um pouco do que a gente ouve. Sim, né? bastante. Se você, só um exemplo, antigamente a missa da virada de Natal, né? A missa do galo. A missa do galo. Era meia-noite, hoje você vai ficar sozinho. Eu celebrei ontem às 18 na Capela São Benedito, às 19h30 na Matriz Nossa Senhora Aparecida. Então, como que vai mudando esse cenário? E que foi desafiante, porque eu disse para algumas pessoas, vamos tentar resgatar a novena de casa em casa, e eu vou, nos grupos que nós conseguimos formar, eu não vou conseguir ir os 9 dias de todos os grupos, mas eu vou um dia em cada grupo. E assim foi feito. O primeiro grupo que eu cheguei, a animadora, uns 5 dias antes, disse para mim assim, ô padre, como é que vai fazer? Eu fui visitar as famílias para dizer que nós íamos fazer a novena, eles até se mostraram abertos a nos receber, mas disseram, acompanhar eu não posso. Filho, vamos fazer do jeito que der. E nesse primeiro grupo, que era dessa senhora, que eu fui, não era o primeiro dia, acho que estava no 6º ou 7º dia, que eu cheguei lá, nenhum carro, nenhuma movimentação, e é uma rua movimentada da nossa paróquia, a rua Monteiro Lobato, porque é uma rua de retorno, né, dos bairros para pegar a São Paulo e descer para o centro, e não vi movimentação nenhuma. Toquei o interfone, chega o dono da casa, a novena é aqui? Que eu entro na casa, para surpresa minha, porque eu venho de lugares menores e ainda tem essa movimentação. O casal, dono da casa, o pai da dona da casa que mora com o casal e a animadora. E eu, para celebrar. Eu, na hora, confesso para você que deu um água fria, assim, deu aquela coisa, né? Falei, poxa vida, que cenário que eu estou vivendo. Mas respirei, final, tem que dar o meu melhor, tem que celebrar aqui como se tivesse 1000. Né? E assim, aí ia num grupo, tinha mais gente, ia no outro grupo, tudo. E no último dia, que foi na última quinta-feira, agora, próximo passado, a coordenadora, a animadora, deu um testemunho. Ela falou, padre, eu estava aqui em casa, a minha vizinha me animou para ser animadora. Padre, mas eu recebi tanto não, mas eu recebi também tanto sim. Então, assim, na princípio eu achei que seria difícil, por tantos nãos que eu recebi, de pessoas nãos com razões, mas e simplesmente a resistência. Razões assim, não posso porque tenho atividades que me impedem, e nãos por não querer se envolver. Então é um pouco o cenário que nós estamos vivendo. E padre, o que fazer hoje para levarmos essas pessoas de volta para a igreja? Olha, uma das coisas que eu estou fazendo é ter vindo aqui. Quando o meu secretário me ligou, padre, TV Plan está chamando um padre. Eu falei, pode. Primeiro porque eu gosto desse universo da comunicação. Sou pós-graduado em comunicação pela PUC de São Paulo. Que bacana. Tenho um programete radiofônico chamado Comércio Dia Feliz, que espalho pelo WhatsApp para mais de 12 listas de transmissões. Então, assim,
Eu aprendi com meu pai que muita exposição te queima. Mas como eu estou chegando na cidade, eu preciso ser conhecido. Então eu preciso que... Então uma das formas é você ter acesso a meios de comunicação. E saber se comunicar. E, claro, e trazer um conteúdo, e olhar, e conversar, e tentar convencer. E você não é reproduzir algo já envelhecido, mas você pegar de situações que já foram fortes e redimensionar. Essa tentativa da novena pode parecer um ato já passado? Ainda não. Sabe por quê? Porque muitos disseram não. Mas aqueles que disseram sim, eles estavam carentes. Estavam precisando dessa chegada. Sim. Uma disse assim para mim: faz 10 anos que o padre veio aqui na minha casa. O outro disse assim: o padre nunca veio na minha casa. Claro, o padre não vai conseguir ir em todas as casas. Mas se de tempo em tempo ele pode ir, se de tempo em tempo ele pode celebrar, ele vai tocando os corações. É o se fazer presente. É falar assim, ó, estou aqui. É você tocar o coração. Então você precisa de vários cenários. Hoje a igreja acordou. Devido à pandemia, se eu te contar aqui, nós temos história de como que eu trabalhei em Passos quando a pandemia veio e anoitecemos de um jeito e amanhecemos de outro, e nós iniciamos um processo de transmissão das celebrações. Eu acredito muito nisso. E depois eu conseguia pessoas que hoje ainda me seguem, mesmo não morando aqui em Poços de Caldas, elas me seguem, são, vamos dizer assim, paroquianas virtuais. Pessoas que se identificaram, que não frequentavam a igreja e hoje frequentam a igreja e vão à missa de maneira presencial, mas acompanham o Padre Sandro. Por quê? Porque nós fomos para as redes sociais, canais não de inspiração religiosa, mas que abrem espaço, como o de vocês aqui, abriu espaço e outras emissoras. Se eu puder, eu estou lá. Estou lá para poder anunciar, para poder dizer e, quem sabe, tocar o coração de alguém. E posso dar um testemunho? Claro, à vontade. Eu tenho ele chama Comércio Dia Feliz. E eu tenho uma seguidora brasileira que mora no Japão. Ela chama Maria Nakanishi. E ela sempre, às vezes faz meme das minhas missas e posta, eu posto também. Teve uma reportagem no começo de dezembro de um modelo europeu, um homem modelo que deixou e virou padre. Virou padre. Exatamente. E aí tem um áudio deve ser de um padre dizendo: se você foi o primeiro modelo a se tornar padre na Europa, eu sou o primeiro no Brasil. E ela pegou uma parte da minha homilia de um domingo, tirou o meu áudio e pôs esse áudio, como se eu estivesse dizendo assim: se você foi o primeiro europeu, eu sou o primeiro brasileiro. Padre bonito brasileiro, né? E ela me contou um fato, que ela mora no Japão há um bom tempo, e ela tinha uma amiga brasileira que morava também no Japão. E por que no Japão você não tem uma assistência religiosa com tanta intensidade como o Poços de Caldas, que tem várias paróquias? A amiga dela mudou de religião e veio para o Brasil. E ela começou a mandar o Comércio Dia Feliz. Comércio Dia Feliz, Comércio Dia Feliz. E foi mandando. E ela falava assim: padre, eu não me importava se ela ia ouvir ou não. Ela não me falava nada, mas mesmo se ela falasse alguma coisa, toda manhã se me mandava, eu mandava para ela. E agora ela me mandou um texto dizendo que de tanto ouvir o Padre Sandro, suas mensagens, ela voltou à Igreja Católica. Então, nós temos que atuar de várias frentes. A gente fala de voltar à Igreja Católica, mas a gente também tem que falar de trazer os jovens para a Igreja Católica, né? Esse também é um desafio? Muito grande, muito grande. Eu participo de uma academia de funcional lá na Vila São Carlos? José Carlos. Zé Carlos, Vila Zé Carlos, lá da Gabi. E o professor, eu comecei a frequentar, a proprietária frequenta a paróquia, e eu fui falar com ela de Pilates, ela falou: não, vou fazer funcional lá na minha academia e tal.
E eu chego, eu não fico, vou de short, camiseta. O senhor não vai como o senhor está vestido agora? Não, vou fazer. E não vou de calça de abrigo, não, vou de short, tênis. Às vezes saio para fazer caminhada. E aí tem as postagens. E tá lá o padre. Toda hora, né, faz o X do cross. E aí um dia a instrutora, a Marcela, falou, nossa, padre, você está causando um frisson. Porque a sua presença está mexendo com algumas pessoas. Ó, o padre está aqui, o padre está aqui. E aí um dia o outro instrutor veio, ô padre, eu já fiz parte do grupo de jovens, mas aí veio a pandemia. Então hoje o desafio do jovem é muito grande, porque ele tem acesso a muitas informações. Então você tem que estar presente na vida dele. Eu estando presente lá na academia Vila Zé Carlos, eu estou sendo presença na vida de alguém. Eu estou mostrando para o jovem que eu rezo, que eu participo, que nem tudo na vida me convém, que nem tudo eu posso, mas que eu posso ter uma vida normal, que eu posso ir na academia, que eu posso participar de um show. Claro, eu não vou adentrar todo o esquema que o mundo nos propõe, né? Só que, por outro lado, Rodrigo, nós temos uma questão muito séria. Hoje nós vivemos uma sociedade do tudo pode, do tudo relativo. E a igreja, ela tem um papel de dizer não. E aí o jovem, ele tem Ele não quer... Ele tem, mas não é todo jovem. Porque o jovem, ele quer ser amado, ele quer ser aceito, ele quer ser aproveitado, ele quer ser ouvido. Acabou aquela ideia de dizer que o jovem não sabe nada. Sabe aquela coisa que antigamente, não, você ainda não sabe nada, você ainda tem que crescer muito. Não cabe mais. Não cabe mais. Não cabe mais. E aí nós temos que entender que hoje o jovem tem acesso à informação. Vou te contar um fato, hoje até tenho uma admiração muito grande, ele é estudante de psicologia, virou budista, mas o pai e a mãe me chamaram para tentar sanar algumas dúvidas de um menino lá em Delfinópolis. Eu era padre em Cássia. E a célebre pergunta, como é que é? Só lembrar aqui a pergunta que ele falou assim, quem criou Deus? Tem muita criança que tem essa pergunta, né? Quem criou Deus? E aí eu disse, olha, não tem muita explicação, né? E aí, infantilmente, ele parecia mais adulto do que eu, e eu já padre. Então, sabe aquela ideia de que você não tem resposta para tudo? E aí o Paçoca aqui vira e fala assim, então, a mesma coisa, é o ovo ou a galinha? Quem que veio primeiro? Ele falou para mim assim, padre, mas tem um site assim, fala que o ovo veio primeiro. Ele matou o meu raciocínio, porque ele tem acesso à informação. Se a informação estava errada ou não... Não importa, ele teve acesso. Ele teve acesso à informação. Então, o meu discurso, ele se perdeu. Ele não teve consistência. Porque a hora que eu falei, não, é isso, não, padre, na internet fala aquilo. Então, nós não podemos tratar mais a criança, o jovem, como alguém que não tem acesso a informações. Então, por isso uma geração, inclusive, que temos hoje aqui de crianças, principalmente, extremamente atualizadas e inteligentes em relação à tecnologia. O acesso à informação ficou muito fácil. Muito. Isso não significa que a pessoa tenha conhecimento. Mas ela tem informação. Ela tem a informação. Ela tem informação. Se a informação é verídica ou não, sim, ela tem acesso. E aí até você desmistificar ou desconstruir aquela informação que é equivocada, é difícil. Porque eu fui tratar de um assunto polêmico com os adolescentes. Então eles já tinham um pensamento formado. E por mais que eu tentasse apresentar para eles o projeto da igreja, eles já tinham um pensamento formado, mesmo estando dentro da igreja. Então, por isso que você tem jovens que estão dentro de um campo social e nem sempre concordam com aquele campo social em todas as dimensões que aquele grupo social define. Aí está o desafio. A gente tem à frente da Igreja Católica hoje o Papa Francisco, que é um Papa um pouco mais progressista, digamos assim.
Até que ponto o Papa e os posicionamentos dele, muitas vezes até mais pessoais do que com a Igreja em si, são benéficos para a Igreja Católica? A partir do momento que nós temos que entender que ele está chamando a discussão de problemas. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós vivemos uma sociedade que não quer enfrentar problemas. Joga para debaixo do pano. Como se não existisse. Elimina. O importante é não ver. Não ver, não perceber, mas o problema está aí. O que ele está fazendo? Eu o chamo de profeta. Porque o profeta, ele anuncia, mas ele também denuncia. E a partir do momento que ele denuncia um fator problemático, ele incomoda. Porque se nós vivemos numa sociedade que está tudo bem, que ideologicamente, religiosamente, politicamente estiver correto, está tudo bem, mas é aqueles que estão fora deste círculo social, eles incomodam. Então o que eu faço? Eu vou dizer que eles são nada. Então, no âmbito religioso, eu vou criar uma religiosidade, uma espiritualidade que seja intimista, eu e Deus. Eu busquei o sacramento da reconciliação. Eu estou em estado de graça, eu estou cumprindo com as regras religiosas, então eu estou bem. Mas não me incomodo com aquele que não está bem, numa questão, às vezes, que não é religiosa. E assim, se a gente for ver, estou dando um exemplo do âmbito religioso, mas do político, do econômico, do cultural. O Papa Francisco, ele tem feito com que nós olhemos a vida como um todo, a vida integral. O cuidador da saúde para a gente, que nós precisamos ter uma boa saúde física, mental e espiritual. Ele está dizendo que para termos uma vida espiritual bem, nós temos que ter um cuidado pessoal e social. Eu não posso querer a minha salvação negligenciando aquele que não está tendo acesso a uma dignidade de vida. Então, por isso que ele, às vezes, incomoda. Por outro lado, o que nós vamos entender é que a Igreja é uma das instituições que perdura com consistência e credibilidade há muito tempo. Quantos impérios, eu não vou dizer que a Igreja é império, mas quantos impérios ruíram com tão pouco tempo? 400 anos, 200 anos, 500 anos. A Igreja está aí. Mesmo com as feridas de pedofilias, de corrupções, os equívocos, ela está aí. Então, ele não mudou a Igreja. Até hoje ele não mudou uma doutrina. Até hoje ele não banalizou nenhuma doutrina. Agora, ele chama para acolher. Só que isso incomoda. Teve uma reunião em outubro, próximo passado, em que ele chamou os repórteres e disse assim, olha, tenham cuidado com o que vocês divulguem. Tenham cuidado com o conteúdo, porque vocês começam a especular que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e não acontece. Vocês especularam quando teve o sino da Amazônia que o padre ia casar. E o padre não casa. Vocês especularam que isso e não aconteceu. Então, cuidado, deixa o Espírito Santo falar. Então, assim, você tem realmente uma parcela da sociedade, vamos usar um termo muito nosso aqui do interior, quer ver o circo pegar fogo. Então, assim, não estão preocupados no aprofundar do pensamento dele. Não. Querem pegar partes do seu pensamento e fazer uma bandeira para bagunçar o coreto, que é uma outra expressão muito nossa. Muito nossa, né? Mas eu vejo que ele tem realmente dado uma sustentação para a Igreja não ser uma instituição apenas para um grupo, mas que a Igreja seja para todos. Muito bem, a gente está caminhando para o final, eu vou dar mais um recadinho e a gente já faz as despedidas.
Na Casa Sertaneja a regra é clara. Tchau ano velho, saudão de ano novo. As melhores condições preparadas especialmente para você se preparar para dar adeus ao ano que começou e começar o ano novo com o pé direito. Balança de cozinha de 10 quilos, R$ 21,90 à vista. Air Fryer Mondial, 3,5 litros por R$ 359,90 à vista. Compre pelo WhatsApp Delivery 35 3722 2751 ou www.casasertaneja.com.br. Garantimos qualidade e os melhores preços do mercado. Casa Sertaneja há 52 anos sem perder negócio. Padre, como eu disse, a gente está encerrando, mas eu quero que o senhor faça um convite para que quem está nos assistindo vá assistir às missas, compareça à igreja e quem ainda não conhece, que também vá conhecer a igreja. Rodrigo, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse dia tão especial, que é o dia do Natal. É um dia que nós somos chamados a guardá-lo, né? Espero que você tenha participado da Santa Missa, tenha tido esse momento. Nós estamos na rua Major Joaquim Bernardes, que é continuação da Rua São Paulo. Uma das coisas que me deixa ainda um pouco preocupado, que muita gente não sabe onde é a igreja Nossa Senhora Aparecida. E não tem ela é grande, ela não tem grande. Como não saber, né? Não, e por ser Nossa Senhora Aparecida, Sim. Padroeira do Brasil. Então, assim, vamos lá, vamos participar conosco, todo sábado às 19 horas, domingo às 7, às 10h30 e às 19 horas, e todo dia 12, relembrando, 12 de outubro. Mas para não esperar chegar outubro, todo dia 12, o momento da família. Se for durante a semana, às 19 horas. Se for sábado ou domingo, às 18h30. Todo dia 12 de cada mês. E quem quiser receber a sua lista de transmissão também fica à vontade. Mande um WhatsApp 35 99837 7605. Comece o dia feliz. Conversamos com dezembro, dia de Natal. Padre, muito obrigado pela presença, a gente agradece o seu comparecimento, a sua atenção, a sua disponibilidade e aqui a TV Plan está sempre à disposição. Obrigado, Rodrigo, obrigado ao Grupo CIOF, à TV Plan e a você que nos deu essa oportunidade de termos um pouco de Deus e desse dia tão especial. De todos nós aqui, fica um grande abraço, um Feliz Natal e o Plantão 47 está de volta amanhã, terça-feira. Tchau!